antes disso, a gente tem que falar do jogo do Santa Cruz. Santa Cruz estreou a temporada perdendo. Como foi, Thaís, esse jogo? Santa Cruz perdeu. Foi um jogo que eu não gostei muito do que eu vi em campo, nem tanto pelo lado do Santa, nem tanto pelo lado do Defensa. E aí eu queria saber de você, o que é que você achou? A gente já vai começar com a falha, viu? A gente vai mostrar daqui a pouquinho esse lance da falha, mas o Felipe Alves falhou ou não falhou no gol do Defensa e Justiça? Bem, eu tenho uma opinião um pouco diferente da Fernanda. Eu acho que o jogo do Santa Cruz foi bom, sim. Um jogo em que o Santa Cruz teve um adversário muito mais complicado do que estava acostumado nesses jogos treinos. Claro que tem algumas dificuldades, mas é um período de observação. Eu acho que a falha maior do que se teve de fato fica, sim, respondendo sua pergunta, Fernanda, falha do Felipe Alves no gol, ele que acaba sendo o principal responsável por essa derrota, mas que a gente vê muito mais qualidade do que foi feito com o Santa Cruz do que apenas erros. Eu puxo muito o meio de campo. O Andrei jogou muito bem, o Patrick Elan, ex-náutico, vem mostrando também uma boa performance, buscando essa trinca no meio de campo, mas além disso tudo, a gente vê o Israel, que no segundo tempo fez boas jogadas, o Viniora também no ataque, que buscou essa velocidade, porém tem algumas travas, né? O Quirino também conseguiu ter bom desempenho. O William Júnior fez uma das principais jogadas no segundo tempo, que quase conseguiu esse empate. Mas, claro, tem alguns pontos que precisa realmente mudar. Muito se fica pelos lados do campo, os pontas. Acabou tendo algumas dificuldades. Mas é que tá, né? Um dos lados é justamente de alguém que chegou há pouco tempo. Então tem a questão física, a adaptação física, a questão também de se reestruturar buscando essa temporada. Eu vejo como um jogo bom que o Santa Cruz fez. Foi derrotado, mas num momento que precisava. O momento certo para o Santa Cruz vai acontecer nesse domingo, que é a estreia de fato no Campeonato Pernambucano, diante do Decisão. Aí depois disso, a gente vai poder avaliar melhor o que tem para se corrigir, Fernanda. Olha, eu queria estar otimista assim, feito a Thaís, mas vamos esperar, né? Como a Thaís falou, domingo Santa Cruz entra em campo contra o Decisão, estreia do Campeonato Pernambucano. E aí a gente já vai ver como estarão esses atletas para esse jogo. Agora, torcedor tricolor, vamos conferir a derrota do Santa Cruz ontem lá no Arruda. No Arruda e sem torcida, o Santa Cruz enfrentou Defensa e Justiça pelo amistoso internacional de pré-temporada. A partida foi o último teste antes do início das competições oficiais. E quem começou pressionando foi o time argentino. Jogada pela esquerda, cruzamento na área, passa pelo camisa 9 Miritello, mas solto, chega na segunda trave para empurrar para o gol. Porém, o impedimento foi marcado. E o Defensa continuou atacando, lançamento para a área e Miritello, de cabeça, desviou perigosamente. A primeira chegada do Santa foi numa boa tabelinha entre Patrick Elan e Renato, até a finalização do camisa 20. Patrick Elan chutou forte e a bola passou por cima do gol. O Santa ainda teve uma cobrança de falta perigosa que passou em frente à meta do goleiro argentino. Em mais um bom cruzamento, Rock Kennedy teve que fazer uma boa defesa, depois da cabeçada dele solto na pequena área. E no finzinho do primeiro tempo, belo lançamento para Robinho, que cruzou rasteiro na área, e Patrick Elan finalizou de primeira, mandando por cima do gol. Começa o segundo tempo e o time argentino já vem para cima, jogada de pé em pé até a finalização de Miritello, mas Felipe Alves defendeu tranquilo. Mas no lance seguinte não deu para o Felipe Alves. O chute de fora da área, o goleiro do Santa deu rebote e David Fernandes aproveitou a sobra e mandou para a rede, 1-0. E quase que faz o segundo, jogadaça individual do Rausch, que passou por todo mundo, tirou do goleiro, mas a bola foi na trave. E antes do apito final, quase o Santa empata. William Júnior recebeu uma ótima bola, livre de marcação na entrada da área, dominou, bateu pro gol e ela passou tirando tinta da trave do goleiro argentino. Porém, o placar final permaneceu o mesmo, Defensa e Justiça 1, Santa Cruz 0. Agora, o Santa se prepara para a estreia do Campeonato Pernambucano diante do Decisão no próximo domingo. Rapaz, o Santa Cruz já começa a temporada não tão bem quanto a torcida esperava. Já começou com uma derrota e a gente vai falar agora, que a gente vai mostrar para o torcedor a falha, né? Se foi falha ou não do goleiro Felipe Alves, que foi
Aqui na assumiu tela o já. gol do Santa Cruz ontem e aí mostrou, olha, Você dá pra novo ver ângulo. que tem o chute, ele é de média distância, é do lado esquerdo do campo, ele faz essa angulação, mas o problema é que acaba batendo no gramado, o gramado que está um pouco alto, o gramado não está ruim, porém está um pouco alto, principalmente nessa área retangular próxima ao gol. Acaba que o Felipe Alves tem um posicionamento achando que a bola iria vir reta, porém é aquela situação. Quando se tem uma finalização dessa, média distância, a postura do jogador, a postura do goleiro é justamente esperar que pode ter sim um contato com o gramado e principalmente ele vendo o gramado que poderia ter uma conduta de um adversário chegar próximo. E foi o que aconteceu. Ele acabou não se posicionando da forma adequada, a bola acabou quicando, voltou para o atleta e aí o jogador da equipe adversária não se intimidou e colocou realmente para o fundo do barbante. Exatamente. O Felipe Alves acaba sendo o responsável de fato. E não é a primeira vez, né, Fernanda? Isso, Thaís. E como bem mostrado aí nas imagens, como você falou, a bola quicou, né, no gramado Bate antes nele de e chegar dá um rebote. no goleiro, no Felipe Alves. Só que era uma bola, na minha opinião, defensável, apesar de, né, ter tido... O Felipe estava esperando que a bola fosse direto para ele, coisa que não aconteceu. Mas eu acho que dava sim para o goleiro Felipe Alves segurar essa bola. Sim. Não é a primeira falha do Felipe Alves, tanto é que ele foi colocado para titular. Foi contratado no ano passado pelo Santa Cruz para assumir a titularidade do clube com as falhas do goleiro Rock Kennedy, mas acabou que ele não conseguiu gancho, né? Não conseguiu se firmar na equipe titular justamente por essas falhas. E o Rock Kennedy voltou para o gol, foi um dos grandes responsáveis do Santa Cruz pelo acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. E aí o Felipe tem essa chance de começar, né, essa temporada do Santa Cruz defendendo e acaba falhando mais uma vez. O detalhe, Fernanda, é que ele não começou de titular. O Felipe Alves, ele não começou de titular, porém é um amistoso. O amistoso é o período certo para testar. Então a torcida, ela precisa entender, seria melhor testar o Felipe Alves nesse amistoso ou na partida diante do Decisão, ou no resto do Campeonato Pernambucano. Então é preciso entender também que o goleiro precisa de minutagem, a torcida, querendo ou não, ele tem um contrato com o Santa Cruz e um dos salários mais altos, né? Então é importante a gente destacar esse ponto, porque também do Marcelo Cabo tem tentado essa utilização. Exatamente. E aí o contrato do Felipe Alves, lembrando, é um dos mais longos, tá? Desses jogadores que chegaram no ano passado. Mas fica aí, como a gente falou aqui, foi o primeiro jogo, amistoso, não estava valendo nada, mas é mais uma chance aí do técnico Marcelo Cabo observar os seus atletas. Agora a gente tem uma ação nova. O que fala sobre o entrosamento. A gente fala muito sobre essa questão, por exemplo, do Felipe Alves, a falta que se tem dessas atividades. E agora, nesse recomeço, afinal, como é para o Eurico estar integrado essa equipe do Santa Cruz e o entrosamento para a temporada de 2026? Foi uma partida muito equilibrada, né? Onde foi um adversário que exigiu muito da gente. A gente ali fez um bom primeiro tempo, também foi um bom segundo tempo. Mas a gente queria ter ganhado. Infelizmente a gente não ganhou. Mas o que a gente está focado mesmo é no Pernambucano. Então, parabenizar o grupo pelo jogo que fizemos, praticamente muito competente. Claro que a gente vai melhorar mais ainda. E sobre o entrosamento com o Ians, a gente está ali tentando se entrosar o mais rápido possível, que é importante. Foi bom, mas infelizmente ele acabou sentindo um pouco ali de desconforto e teve que ser substituído. Mas entre eu e ele ali está tudo certo. A gente está, claro que durante os jogos, durante a competição, a gente vai entrosar mais ainda, mas é para parabenizar ele também e dizer que está tudo certo entre eu e ele. E a gente está bem entrosado. O ponto positivo é a entrega, né, que a gente teve dentro de campo, unidos ali, buscando o entrosamento mais rápido possível, a competitividade. Então, acho que isso a equipe está de parabéns, onde a gente está vindo também de uma pré-temporada. Vale ressaltar isso. Como eu falei, pegamos um adversário que exigiu bastante da gente, e ali o tempo todo a gente estava muito focado, o espírito competitivo estava muito alto ali entre a gente, a concentração foi muito boa. Então, um dos pontos positivos foi isso. E o que eu vejo que a gente precisa melhorar mais ali talvez é o texto final, talvez a transição. Acho que o Marcelo vai poder falar melhor sobre isso. Mas eu acho que defensivamente a gente está criando uma casca ali muito boa.
E eu acho que a gente vai melhorar, a tendência é melhorar, né? A gente trabalha para melhorar, trabalhar um pouco melhor ali a parte ofensiva para quando a gente tiver a oportunidade, poder ir lá e matar o jogo e fazer o gol e sair com a vitória. Então é isso, acho que a gente está no caminho certo, temos esses dias ainda para trabalhar antes da estreia do Pernambucano e acho que a gente vai chegar bem melhor do que apresentamos hoje na estreia. E o doutor Antônio Mário Valente, que é responsável pelo Departamento Médico do Santa Cruz, falou sobre o estado do Ianson, que se machucou, e ele falou como é que vai ficar o jogador para os próximos jogos. O atleta Ianson, ontem ainda no primeiro tempo, no nosso jogo amistoso, sofreu um estiramento, uma queixa na coxa direita. Nós tiramos de atividade do jogo, fizemos o exame ontem à noite e diagnosticamos uma lesão grau 1 do grácilis, um músculo na raiz da coxa, e demanda aí 7 a 10 dias de tratamento na fisioterapia, com retorno à movimentação física após esse período. Bem, agora a gente sabendo toda essa situação do zagueiro, resta realmente entender como é que vai ser essa adaptação do Marcelo Cabo, pensando já nessa decisão, né, nesse pensamento para a estreia do Campeonato Pernambucano desse domingo. Eu imagino a dupla de zaga sendo composta por Eurico e também pelo William Alves, que deve retornar de fato, buscando essa titularidade. Mas agora tem... Bem, o que vai importar de fato para o Santa Cruz é o começo, é o pontapé. De olho domingo, afinal tem estreia no Campeonato Pernambucano. Santa Cruz que vai encarar o Decisão e que tem que contar com uma boa estreia. Perdeu esse amistoso, mas o que vai contar mesmo é o que vai rolar nesse começo de temporada e a começar com o Campeonato Pernambucano. Afinal, o que é que a gente pode esperar? Neste domingo, o Santa Cruz e o Decisão farão sua estreia no Campeonato Pernambucano de 2026. O confronto será válido pela primeira rodada e terá como palco a Arena de Pernambuco. A bola começa a rolar a partir das 18 horas pelo horário de Brasília. No histórico de confronto entre as equipes, o tricolor do Arruda conta com uma vantagem mínima, acumulando uma vitória e um empate, ambos pelo Campeonato Pernambucano. Em 2025, os times protagonizaram sua estreia com o mesmo duelo, no qual saíram com um empate de 1-1, com gol de Gilmar Pitimbu e João Pedro marcando para o Santa Cruz. O tricolor do Arruda chega confiante após conquistar o acesso à Série C na última temporada. Para este ano, o Santa Cruz renovou seu elenco, com remanescentes do último ano, novas contratações e os destaques da base. Antes da estreia no Pernambucano, o Santa Cruz encarou o Defensa e Justiça, time argentino, em um jogo amistoso. Na ocasião, a equipe coral foi superada por 1-0. Neste ano, o Santa buscará encerrar o jejum de títulos e conquistar o 30º título pernambucano, já que não vence desde 2016. A verdade é uma só: o Santa Cruz não tem tempo para amadorismo. Se o Felipe Alves é o dono de um dos maiores salários do elenco, ele não pode aceitar um gol defensável daquele jeito, mesmo com gramado alto ou qualquer outra desculpa. O torcedor tricolor já sofreu demais e a paciência acabou antes mesmo do Pernambucano começar. É inadmissível que o Roquenide, que foi o herói do acesso, fique no banco para assistirmos a falhas que custam o resultado. Mas agora eu quero saber de você, que carrega a bandeira da cobra coral no peito. O Felipe Alves deve continuar como titular ou o Marcelo Cabo já precisa promover a volta do Roquenide imediatamente? Não foge da pergunta, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, porque o debate vai ser quente. E ó, se você é tricolor de verdade, daqueles que defende o mais querido em qualquer divisão, não esquece, esmaga o botão do like, compartilha esse vídeo no grupo de WhatsApp da torcida e inscreva-se agora no canal Cortes do Tricolor. Aqui a gente não esconde a verdade e joga junto com a arquibancada do Arruda. Valeu, torcida, até o próximo vídeo!